Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações, nesta ocasião, onde às sextas-feiras, neste auditório, quase sempre tem meia vigília, vêm sem pressa e com fome de ouvir a palavra de Deus e também de cantar e glorificar a Deus sem pressa. Para essa ocasião, vamos ler em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16, e diz: Entonces vi el cielo abierto y aquí caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga e pelea. Vi o céu aberto e apareceu cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Y él las regirá con vara de hierro. Ele as regerá com vara de ferro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra com sua palavra y nos permita e entender. nos permita entendê-la. Nuestro tema es Nosso tema é la espada del Rey a de espada Reyes do Rei dos y Reis Señor de Señores. e Senhor dos Senhores. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Es raro que de la boca de una persona salga una espada aguda. É estranho que da boca de uma pessoa saia uma espada aguda, afiada. Pero esa espada, Mas essa espada, vean lo que es. vejam o que é. En Hebreos capítulo 4 Em Hebreus, capítulo 4, nos da una idea clara nos dá uma ideia clara de lo que es esa do espada. que é essa espada. Y es la espada del Rey, E é a espada do Rei, del Mesías, do Messias, en el cual Dios no qual Deus está está en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: Hebreus, capítulo 4, versículo 12 porque la diz: palabra de Dios es viva y eficaz, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ahí podemos ver Aí podemos ver que la palabra de Dios que a palavra de Deus como una espada de dos filos. é como uma espada de dois fios. Y en Isaías capítulo 49, E em Isaías capítulo 49, verso 2 dice, versículo 2 y diz: puso mi boca como espada aguda. fez a minha boca como uma espada aguda. Y ahora E agora, la espada a espada coloca en la boca, que coloca na boca, vean lo que vejam o que es la palabra. é a palavra de Deus. En Jeremías capítulo 1, Em Jeremias capítulo 1, verso 4 al 10 dice, versículo 4 ao 10 diz: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, y antes que nacieses te santifiqué. e antes que saísses da madre, te santifiquei. Te di por profeta a las naciones. As nações te dei por profeta. Y yo dije, Então disse eu: Señor Jehová, ah, Senhor Deus, he aquí no sé hablar porque soy niño. não sei falar, não passo de uma Y criança. me dijo Jehová, Mas o Senhor me no disse: digas soy niño, não digas, não porque passo a de uma todo lo que criança. porque a todo lo que te envíe irás tú. Aonde quer que eu te enviar, irás. Y dirás todo lo que te mande. E tudo o que te mandar, dirás. No temas delante de ellos, porque estoy contigo. No temas delante de ellos. Não temas diante deles, pois eu sou contigo. Dice Jehová. Pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. agora pus as minhas palavras na tua boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar e para plantar. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. E agora aqui Deus E agora que Deus ha colocado su palabra colocou en la sua boca palavra na boca do seu profeta y le dice, e diz: te he puesto para sobre todas las naciones, sobre te naciones, pus para sobre todas as nações, sobre nações e sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. para arrancar, para destruir, para arruinar, para derrubar. O sea, para traer juicio, hablar Ou seja, para trazer juízo, falar o juízo com essa palavra de Dios que fue de colocada Deus en la que boca foi colocada de Jeremías. na boca de Porque Jeremias, esa es la palabra creadora porque de Dios. é a palavra criadora de Deus. Es la espada de dos filos É a espada de dois fios que sai da boca de Deus. y por consiguiente E, consequentemente, de Dios está onde Deus está, en su profeta em seu profeta mensageiro, a coloca e está saindo da boca de Deus, manifestado através de um homem. Essa palavra criadora sale sai y ¿qué sucede? e o que acontece? O que é falado se cumpre. Y ahora E agora hemos visto vimos lo que es la o que é espada a espada del Rey de Reis. do Rei dos Reis. Es la palabra de Dios. É a palavra de Deus. La palabra creadora de Dios, A palavra criadora de Deus, con la cual com a qual creó el universo criou o universo y con la cual e com a qual
ha cortado las piedras cortou as pedras, pedras vivas, para formar seu templo espiritual. con esa palabra Com essa palavra, com essa espada de 2 fios, de edad en edad, de era em era, ha salido de la boca de Dios saiu da boca de Deus através do mensageiro que ele teve para cada etapa, para cada era. Cristo dijo, Cristo disse: "No he venido a traer paz não a la vim tierra, trazer paz à terra, sino meter espada, mas meter a espada. espada". Mas espada. Eso está en San Mateo, Isso está em São Mateus, en el capítulo 10, no verso 34. capítulo 10, versículo 34. Y por consiguiente, E, consequentemente, cuando habló la palabra de juicio, quando falou a palavra de juízo sobre Jerusalém, sobre o templo e os edifícios que ali estavam, luego se cumplió depois se cumpriu no tempo de Tito Vespasiano, no ano 70, cuando entró a Jerusalén, quando entrou em Jerusalém e destruiu o templo e os demais edifícios, e não ficou pedra sobre pedra. mismo que dijo Jesús, O mesmo que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ali colocou a espada, a palavra. E o que aconteceu? Mais adiante, se cumplió. se cumpriu o que foi dito. Y ahora, E agora, sabiendo que esa espada sabendo del rey, que essa espada do rei que sai da boca, da sua boca, é a palavra, como también aparece como também aparece aqui en el capítulo 1, no capítulo 1, versículo 12, en adelante de em Apocalipsis, diante de Apocalipse, donde aparece el Hijo del onde Hombre aparece o Filho do Homem con una vestidura com uma vestimenta desde el cuello hasta los pies. desde o pescoço até os pés, Dice, diz, capítulo 1, verso 12 capítulo 1, versículo 12 em diante. Conmigo, E voltei-me para ver quem falava comigo. y vuelto vi 7 candeleros de oro. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Eso corresponde Isso corresponde a las 7 às 7 etapas ou eras da igreja. Él se tornó para ver la voz Se virou para ver a voz que estava falando de la iglesia no meio da igreja durante as 7 etapas ou eras. y vuelto vi 7 candeleros de oro. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. Ahí están las 7 edades. Aí está as 7 eras. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. Ese es Cristo, Esse é Cristo, el ángel del Padre, o anjo do pacto, en medio de su no iglesia, meio da sua igreja, en espíritu. em Espírito Santo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Sus ojos como llama de fuego. E os seus olhos como chama de fogo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, Refulgentes como en un horno. como que refinado, Refulgentes como en un horno. como que numa fornalha. Su voz como estruendo de muchas aguas. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. Esos son los Esses 7 são mensajeros os 7 mensageiros das 7 eras, o sea, han estado ou seja, estiveram bajo su poder, sob seu poder, de edad en edad. de era em era. Ha sido el poder de Cristo Foi o manifestado poder en de ellos. Cristo manifestado neles. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. E da sua boca saiu uma afiada espada de 2 fios. Essa é a palavra de Deus, Por medio de por meio de Cristo, anjo do pacto, en medio no meio da sua igreja, o qual de edad en edad, esteve de era em era no meio da sua igreja, manifestado através do mensageiro correspondente a cada era. y su rostro era como el sol, E o seu rosto era como o sol, resplandece en su fuerza. quando resplandece na sua força.
Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: no temas, Não temas, yo soy el primero y el último. eu sou o primeiro e o Y último. el que vivo y estuve muerto. Eu sou o que vivo, fui morto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mas estou vivo para todo sempre. Amém. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. E tenho as chaves da morte e do inferno. Y ahora aquí en este pasaje, E agora aqui nessa passagem, por cuanto Cristo porquanto Cristo, o anjo do pacto, está ceñido, está cingido pelo peito com um cinto de ouro, está como juez. está como juiz. Para estar como sumo Para sacerdote, estar como sumo sacerdote, tendría el cinto en la cintura, teria o cinto na cintura, agora está como juez. como juiz. Por eso, Por isso, sus cabellos son Seus- blancos, seus cabelos são brancos como lã branca, jueces como juízes ingleses ingleses e de outros países. se colocaban y algunos todavía Colocavam em alguns ainda uma peruca branca, representa o que representa experiência e também autoridade. y aquí E aqui, el Mesías, o Messias, el Hijo del Hombre, o Filho do Homem, Cristo, Cristo, lo vemos aquí o vemos aqui con una peluca blanca. com uma peruca branca. No es que es un ancianito, Não é que é um ancião, es que está como juez, é que está como juiz, lo cual fue representado o qual foi representado nos juízes antigos que colocavam uma peruca branca. esa peluca blanca Essa peruca branca que nos habla de experiencia, que nos fala de experiência, de amadurecimento, também representa, junto con su barba, junto com sua barba, representa los mensajeros representa os mensageiros de cada edad, de cada era, y el de la parte de e arriba o da parte de cima representa al ángel que o era anjo diferente que era diferente dos demais. en la aparición Na aparição que tuvo que teve en aquella nube naquela nuvem, formada por 7 ángeles formada por 7 anjos que apareceram no ano 1963 cielos de Arizona nos céus do Arizona y arrebataron al reverendo William Branham e arrebataram o reverendo William Branham e o levaram para estar com eles en esa nube nessa nuvem formada por ángeles. formada por anjos. Y allí estaba el ángel que es diferente a los E demás. ali estava o anjo que é diferente dos demais com uma espada também. Y E agora lo encontramos aquí o encontramos aqui con una espada com uma espada aguda de 2 filos. de 2 fios. Es la palabra. É a palavra. En Apocalipsis 19 dijimos, Em leímos, Apocalipse 19 lemos, vamos a ver, vamos ver, para qué es la espada. para o que é a espada. De su boca sale una espada aguda E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. y él las regirá con vara de hierro. Ele as regerá com vara de ferro. Pisa el lagar del vino del furor y de la ira Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. de la ira del Dios Todopoderoso. Da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: E no manto sobre sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ahora he cambiado Agora mudou de sumo sacerdote a juez, a juiz por consiguiente rey. e, consequentemente, a rei. Por lo tanto, Portanto, en su obra de reclamo, em sua obra de reclamação, él hace su reclamo. ele faz sua reclamação como se faz numa corte, o faz na corte divina, onde reclama tudo que lhe pertence, pelo qual ele morreu na cruz do Calvário, Original. criação original. Y por consiguiente
e, consequentemente, redimir a todos os eleitos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E agora, no céu, lhe é dado título de propriedade. Como em uma corte, quando é dado título de propriedade a um herdeiro e esteve em juízo, esse caso em litígio, para ele reclamar o que lhe pertencia. E quando é o juízo do juiz ou sentença, lhe é outorgado título de propriedade e, portanto, tudo lhe pertence. Quando lhe é dado o título, tudo lhe pertence. Portanto, vai herdar o que lhe pertence, pelo qual ele morreu, na cruz do Calvário. E, consequentemente, ele vai julgar. Ele é o juiz que julgará os vivos e os mortos e julgará também todas as nações. E, consequentemente, tem a espada de 2 fios para trazer o juízo sobre nações, povos e línguas, assim também como para indivíduos. Tudo o que ele estará fazendo vai ser transmitido à raça humana por meio das palavras que estará o Espírito Santo estará falando através dos ministérios das 2 oliveiras. Deus colocará sua palavra na boca dessas 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no último dia. E, consequentemente, a espada de 2 fios, a palavra de Deus, que esteve na boca do Senhor, usando e falando através dos seus diferentes mensageiros. Vejam, no mensageiro da 7ª era, em diferentes ocasiões, encontramos essa espada de 2 gumes, discernindo os pensamentos do coração das pessoas e também falando a existência, coisas, e também falando fora de existência, enfermidades, doenças e muitas outras coisas. Encontramos em ocasiões em que foi dito ao reverendo William Branham: o que você disser acontecerá. Foi-lhe colocada a espada na boca. Encontramos que falou a existência, esquilos em diferentes ocasiões foram criados por essa palavra criadora. Também falou a ressurreição, um peixinho que tinha morrido e estava flutuando nas águas do rio, onde ele estava pescando, e ressuscitou o peixinho. Qualquer um pode pensar, mas um poder tão grande de criação para ser usado para a ressurreição de um peixinho? E acaso Cristo não usou para multiplicar os peixinhos também? Os peixes? E multiplicar os pães? Não há coisa pequena para Deus. Tudo o que Deus criou é grande perante Deus.
sea un pececito seja um peixinho o alguna cosa ou alguma más coisa pequeña que un pececito. menor que um peixinho. Y ahora E agora encontramos también o encontramos também falando à natureza, hablándole a una falando a uma tempestade de neve que estaba que estava vindo e iba a cubrir e ia cobrir lugar donde él estaba. todo o lugar onde ele estava caçando, todo o bosque. Él moriría. Ele morreria Que estaban con él. e os que estavam com ele. Esa tormenta Se essa tempestade azotaba, açoitasse o lugar onde ele estava. pero Mas el Espíritu Santo o dijo, Espírito Santo lhe disse: háblale fale, y ella se irá. e ela irá. Puso Dios la palabra de él, Deus pôs a palavra dele na boca de ese hombre de desse homem de Deus, desse profeta. Ele falou e a tempestade se foi. Algunas veces Algumas vezes es más difícil é mais difícil decirle a una persona que se dizer a uma pessoa que se vá vaya y que la persona se e vaya, que a pessoa se vá que decirle a la tormenta que se fuera. do que dizer à tempestade que se fosse. Y ahora E agora también lo encontramos também o encontramos falando fora da existência el tumor que estaba o en uno de los tumor ovarios que estava em um dos de su ovários esposa, da sua esposa, cual estaba a qual estava en Tucson, Arizona, em Tucson, Arizona, estaba en Jefferson, e ele estava em Jeffersonville, no Indiana. hay distancia. Não há distância para a palavra criadora de Deus. ¿Recuerdan el soldado Recordem oficial que- o soldado oficial romano que vino a Jesús que veio a Jesus para decirle que para su dizer mozo, que seu moço, seu servente, seu servo, estava doente? y Jesús dijo, E Jesus disse: Eu vou e o curarei. y el oficial romano E o dijo, oficial romano no es disse: necesario que vaya, Não é necessário que vá. yo soy hombre de autoridad. Eu sou homem de autoridade. Digo a tal o cual soldado que vaya y él va. E digo a tal qual soldado que vá, e ele vai e faz o que eu disser. Solamente di la palabra. Somente diga a palavra, e meu moço curará. Y Jesús dice E Jesus disse que no había hallado en Israel não, tanta fe. que não tinha achado em Israel tanta fé como a que achou nele. Dijo la palabra. Disse a palavra. Y entonces E então el mozo o moço curou. así encontramos Assim encontramos casos muitos casos também repetidos na vida do reverendo William Branham, como también los vimos como en el também o apóstolo vimos no Pedro y el apóstolo apóstolo San Pedro e o apóstolo São Paulo, Pablo, y otros apóstolos e también. outros apóstolos também. También Também habló salvación falou salvação para los hijos para os filhos de una cristiana, de uma cristã, y ellos vinieron e eles vieram chorando a los pies de Cristo aos pés de Cristo, en el momento no que él habló esa momento palabra. em que ele falou essa palavra. Porque la petición de la madre de esos jóvenes, Porque o pedido da mãe desses jovens foi a salvação de sus hijos, dos seus filhos. porque la salvación Porque es a para salvação é para toda a eternidade. pedir cualquier cosa Pedir material qualquer coisa material es algo é algo temporário, para un tiempo, para um tempo. pero pedir salvación Mas pedir salvação para sus familiares, para seus familiares ou para si mesmo, isso é para toda a eternidade. es lo mejor que uno puede É o pedir. melhor que alguém pode pedir para si ou para seus familiares. Y ahora E agora hemos visto vimos que esa palabra que essa palavra creadora criadora de Dios de Deus ha estado manifestada, esteve manifestada em diferentes en los mensageiros, cuales ha estado nos quais esteve Cristo, el ángel del o anjo do pacto, que es el que tiene la que espada. é quem tem a espada, a palavra.
pero la coloca en la boca mas a coloca na boca dos seus mensageiros, y el Espíritu Santo e o Espírito Santo mesmo fala através deles, y esa es la espada e é a espada saindo da boca de Cristo, del Mesías, do Messias, do Espírito Santo, através de um homem, saindo essa palavra. y se cumple E se cumpre lo que ese hombre o está que esse homem está falando. hablando. ¿Por qué? Por quê? Porque esa es la palabra. Porque é a palavra de Deus. En una ocasión el reverendo William Em uma Branham ocasião, estaba o reverendo William Branham estava em uma montanha orando orando y cayó en su mano e caiu em sua mão algo. algo, e quando ele olhou, era uma espada. Una espada. Uma espada, Y él dice e ele diz que ele tinha medo das armas brancas. casi todos los americanos Quase todos os americanos tienen armas blancas. têm medo das armas brancas. Y E él dice una espada. ele diz, uma espada? Y la voz E a del voz Espíritu Santo do Espírito dice, Santo lhe diz, es la espada del rey. é a espada do rei. Y él dice la espada de un rey. Ele diz, a espada de um rei? Y le fue dicho, no, E la foi dito, espada não, del rey. a espada do rei. O sea, Ou seja, la espada a espada de Deus, que es la palabra de Dios. que é a palavra de Deus. Y ahora, E agora, esa espada essa espada no, es la palabra é a palavra que Dios colocó que Deus colocou no coração en la boca e na boca de ese hombre desse que homem Dios envió. que Deus enviou para a sétima etapa da igreja. Un hombre con las dos. Um homem com as duas consciências juntas. Por consiguiente, Consequentemente, estando en el subconsciente, estando no subconsciente, porque podia passar del consciente al do subconsciente, consciente ao estando despierto, subconsciente estando acordado, al pasar al ao subconsciente. passar ao subconsciente, vê a espada. Y ahora, E agora, cuando ya está quando já está predicando en el, pregando sobre o sétimo selo, no ano 1963, cuando está orando, quando está orando, ya para finalizar a pregação de esa noche, dessa noite, miren lo que dice. vejam o que diz. Estoy comenzando, página 479, Página 479 do livro dos selos em espanhol. la versión. Desta versão Dice, diz: ruego que me ayudes y me concedas ser sincero, honesto, rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é ordenado levá-la. luego cuando me llegue el tiempo de Depois, descanso, quando me chegar o tempo de descanso, llegue quando allá chegar al río lá ao rio y me lleguen las e me olas, chegarem as ondas, ó Deus, concede que pueda entregar esta conceda espada que a outro possa seja entregar essa honesto espada a outro que seja honesto e que leve a verdade. la palabra, el mensaje A palavra, a mensagem de Dios por medio de su de Espíritu Deus Santo por meio do seu Espírito ha Santo estado pasando esteve passando de un mensajero de um mensageiro a otro a mensajero outro mensageiro através das diferentes etapas da igreja. y ahora, E agora, luego del reverendo William Branham, depois do reverendo William Branham, estaba la palabra, em quem estava a palavra, a espada de dois fios, ahora él ora agora ele ora para que esa espada para que essa espada pueda pasar, ele a possa passar a outra pessoa que sea honesto, que seja honesto, que lleve el mensaje que leve a mensagem hasta donde tenga que até llevar. onde tiver que levá-la. Y por consiguiente, E, consequentemente, a otro que sea honrado y a outro que seja honrado e que leve a verdade. Y ahora, E agora, después del reverendo William Branham, depois do reverendo William Branham,
A pergunta é, já que sabemos que ele teve a espada do rei, por isso pôde falar, porque a espada do rei é a palavra criadora de Deus. Pôde falar coisas à existência e também coisas fora de existência, ou seja, coisas as declarou fora de existência e desapareceram. E agora, a quem passaria ou passou ele, a espada, a palavra de Deus, criadora? Para este tempo final, a pergunta é, e quem tem a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Recordem que o que vimos no reverendo William Branham vai ser visto quando aparecer quem tiver herdado a espada do rei. Vejam o que estará acontecendo e vamos ver quem vai ter a espada do rei. Diz, página 362, vamos a ver. Página 362, vamos ver aqui. Com um pouco da 361. Com um pouco da 361. Sabemos que o fogo do capítulo. Primeiro ele lê Apocalipse capítulo 11. Primeiro ele lê Apocalipse capítulo 11. Sobre as duas oliveiras. Diz, se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo. Então faz uma comparação aqui. Diz, vocês recordam que da boca de Cristo sai a espada, a palavra, e devora seus inimigos? E se alguém lhes quiser fazer-lhe mal, se alguém lhes quiser fazer mal, diz, é necessário que ele seja assim morto. Sabemos que o fogo do capítulo 19 de Apocalipse vem de Cristo. Uma espada sai da sua boca. Ah, qual é a palavra? Diz, correto? Ó irmão, obtenha o conhecimento dessas coisas para a abertura do sétimo selo amanhã. Com a espada, Deus devora os seus inimigos. Agora, notem isto. Notem isto. Quando estes dois profetas estão profetizando, se qualquer homem lhes fizer mal, então fogo sai da sua boca. O fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra de Deus. A palavra é fogo. A palavra é Espírito, a qual procede das suas bocas. Notem em Moisés, lá no Egito, estavam maltratando os judeus. Faraó não os deixava ir. Então Deus pôs sua palavra na boca de Moisés. Eram os pensamentos de Deus entrando no coração de Moisés. Então ele sai para expressar esses pensamentos. E quando os expressa, se torna a palavra de Deus. Estendeu a mão e disse, sejam as moscas, hajam as moscas. E de repente apareceram moscas. Então, se alguém lhes ferir, sai fogo das suas bocas e devoram os seus inimigos. Ali está. Podem falar o que quiser e assim acontecerá.
Amén. Amém. Y si alguno les quiere hacer daño, E se alguém lhes quiser fazer mal, é necessário que ele seja assim morto. sí, hermano. Sim, irmão. Dios estará en la escena entonces. Deus estará na cena então. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos, para que Eles no llueva terão o durante poder el para tiempo fechar os de su céus, profecía. para que não chova durante o tempo da sua profecia. El ministerio de Elías. O ministério de Elias. Él sabe cómo hacer eso, Ele sabe como fazer isto, porque lo ha hecho antes. porque fez antes. Amén. Amém. Moisés también sabe cómo hacer, Moisés também sabe como fazê-lo, porque lo ha hecho antes. porque o fez Por antes. esa razón estos dos fueron reservados para este Por essa razão, estes dois foram reservados para este tempo. tiempo. Amém. Aquí yo podría decir algo muy Aqui tremendo, eu poderia dizer algo muito tremendo, pero creo que sería mejor. mas creio que seria melhor deixá-lo para amanhã. Está hablando en el sexto Está sello, falando no sexto selo e diz que é melhor deixá-lo para o sétimo selo, para o dia que vai pregar sobre o sétimo selo. Bem, tendrán poderes sobre las aguas e para terão poder sobre as águas para as converter em sangue, poderes para herir la tierra e con também plagas. poder para ferir a terra com as pragas quantas vezes quiserem. ¿Qué es? O que é? ¿Qué otra cosa fuera de la Que palabra outra puede coisa producir fora da estas palavra cosas? pode produzir essas coisas? Ellos podrán hacer Eles poderão fazer que a natureza faça o que eles quiserem. Aquí está. Aqui está. Ellos son los que producen este Eles sexto são os que produzem este sexto selo, descobrem e o sello. abrem. Es el poder de Dios É para o poder de interrumpir la Deus naturaleza. para interromper a natureza. Sexto sello es totalmente O sexto selo é totalmente uma interrupção da natureza. ¿Me entienden? Me Ahí entendem? está el sello. Aí está o selo. ¿Quién lo hace? Quem o faz? Son los profetas. São os profetas do outro lado do rapto. Ellos con el poder y la palabra de Dios. Eles, com o poder e a palavra de Deus, condenarão a natureza. Producir terremotos. Poderão produzir terremotos, La luna en sangre, converter a lua em sangue, bajar el sol. ou fazer descer o sol, enfim, qualquer coisa que eles demandarem, isso vai acontecer. ¿Quién tiene Quem tem o tendrá la ou espada? terá a espada do rei? Son São los dos olivos. as duas oliveiras, Moisés y Moisés e Elias. Y ahora E agora? vamos a ver otro lugar. Vamos ver outro lugar. Tengo aquí un lugar Tenho aqui um lugar muito importante donde nos habla onde nos fala sobre esto. sobre isto. Esto está en la página 130. Isso está na página 136, Párrafo parágrafo 1208 1208 del libro de citas. do livro de citações, Y es un pasaje e é uma passagem que viene de preguntas y respuestas que vem de perguntas e del respostas año 1960, do ano 1964, predicado por el reverendo William Branham. pregado pelo reverendo William Branham. Dice, le preguntan, Diz, la perguntam, novia antes de que venga Jesús, a noiva antes que venha Jesus, todo poder do ela Espíritu terá Santo todo o poder do para Espírito hacer Santo milagros, para fazer milagres, levantar muertos, levantar y así mortos, sucesivamente. e assim sucessivamente como na chuva tardia? E esta lluvia E é tardía esta chuva tardia para os 144 mil judeus? tendrán todos los ministros esto. Terão todos os ministros isto? Estamos solo esperando la venida. Ou estamos somente esperando a vinda? Ahora, Agora, a resposta. ahora lluvia tardía, Agora, chuva tardia, 144.000 judíos. 144 mil judeus? Não.
Eso es cuando Isso é quando Elias e Moisés. ahí es donde los Aí é onde os milagres têm lugar. las cosas que la gente As está coisas buscando, que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais, por milagres. pero donde eso tendrá Mas lugar, onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. y ahora, E agora, conforme estas palabras conforme essas y palavras las que leímos, e as que lemos anteriormente, ¿quién o quiénes tendrán el poder? quem ou quais terão o poder divino? Los dos olivos, As duas oliveiras, Moisés y Elías, Moisés e Elias, tendrán terão la palabra a creadora palavra criadora en su boca em sua boca para hablar para falar y las cosas e as coisas acontecer acontecerem poder creador pelo poder criador de la palabra da palavra creadora de Dios. criadora de Deus. ¿A quién A quem pasaría passaria la espada de filo? a espada de dois fios, de dois gumes? As duas oliveiras. No hay discusión en eso. Não há discussão nisso. El libro del Apocalipsis, O en el livro capítulo 11, do Apocalipse, no capítulo 11, declara declara que ellos tendrán el que poder eles terão poder para para cerrar el cielo, fechar o céu, terão poder para falar a existência às pragas apocalípticas. Portanto, terão a palavra criadora em sua boca e, consequentemente, a espada de dois fios, a espada do rei, saindo da sua boca. Vimos nessa noite o nosso tema, a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, através da história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, vimos em quem esteve a espada do Rei, a palavra de Deus, a palavra criadora. Esteve na boca dos diferentes mensageiros, dos diferentes profetas que Deus enviou. Neles esteve o Espírito Santo e, consequentemente, a palavra criadora esteve no Espírito Santo sendo falada através dos seus mensageiros. Ter esse conhecimento é importante. Mas não nos podemos deter aí. Temos que ver onde está prometido que estará a espada do rei. Conforme ao que vimos, as profecias dizem que as duas oliveiras terão poder para fechar os céus, para falar pragas à existência, ou o que quiserem falar. Portanto, a palavra de Deus criadora estará em sua boca, na boca de Moisés e Elias. E, consequentemente, a espada do rei aí estará no último dia. Para encontrar a espada do rei, pois buscamos para encontrar onde estará a palavra de Deus para este tempo. E, consequentemente, estaremos buscando onde foi prometido. Portanto, estaremos buscando os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras, para encontrar a palavra criadora de Deus, a espada de dois fios, sendo falada neste tempo final, para trazer à existência tanto as bênçãos
como los juicios divinos, como os juízos divinos, para dar a conocer, para revelar, para falar as coisas deben suceder pronto, que em breve devem acontecer, tanto os juízos como las bendiciones. como as bênçãos. Y entonces, E então, cuando veamos esa espada de quando dos filos, virmos essa espada de dois fios, a palavra criadora de Deus sendo falada, diremos: estamos viendo estamos vendo los ministerios os ministérios de los dos olivos das duas oliveiras obrando, operando, pero mas tendrán que tener velo de terão que ter véu de carne, um véu de carne através do qual atuar. carne. Que Dios nos permita Que Deus nos permita ver a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no último dia, no qual vivemos. y por consiguiente E, ver consequentemente, ver quién fue quem foi el que heredó la bendición, quem herdou a bênção de receber la espada del a rey espada do Rei que estaba que estava en el reverendo, no reverendo William Branham. en quien la veamos, Em quem a virmos, ese será esse será aquel aquele al cual él la pasó ao qual ele a passou y al cual él e ao qual o del cual él ele ou do qual ele pediu a Deus que le permitiera que pasar permitisse passá-la a otra persona a outra pessoa que fuera fiel que fosse fiel y que fuera, e que fosse, vamos a ver cómo lo vamos dice, ver como diz aqui, honrado. honrado. Por tanto, Portanto, volveremos a ver voltaremos a ver y escuchar e escutar al mismo ao mesmo que dijo que disse: haja luz, e foi a luz, el cual ha estado o hablando qual esteve falando por meio dos seus diferentes mensageiros, através dos diferentes tempos, y el cual habló e o qual falou a través de Jesús, através de Jesus, habló a través de falou los através dos apóstolos, habló a través falou através de los diferentes dos mensajeros diferentes de cada mensageiros de cada era, era, habló a través de falou através do reverendo William Branham, y lo e o estaremos estaremos viendo manifestado, vendo manifestado, velado y revelado velado e revelado en el día postrero, no último dia, en quien él coloque em quem ele colocar os ministérios de los dos olivos. das duas oliveiras de Moisés e Elias. Y por consiguiente, E, consequentemente, veremos o ungido de Deus, ungido com o Espírito Santo, com a espada de dois fios saindo da sua boca. habrá un hombre. Haverá um homem. Sempre Sempre haverá um instrumento, um véu de carne, através do qual Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio do anjo do pacto, se velará se velará y se revelará e se revelará y hablará e falará su palabra. sua palavra Por consiguiente, e, su palabra consequentemente, sua palavra criadora, creadora, y nos abrirá e nos abrirá las escrituras as escrituras neste tempo final, y vendrán en existencia e virão à existência las bendiciones as bênçãos prometidas para prometidas para nosso tempo, as quais estarão sendo faladas y siendo cumplidas. e sendo cumpridas. Vigile Vigie esa palabra, essa palavra, essa espada de dois fios. Estamos viviendo un tiempo Estamos vivendo em um tempo muito importante. de un momento a otro De um momento a outro, despertará espiritualmente Israel. Israel. Escutará e verá la espada dos filos. a espada de dois fios. Escutará a palavra de Deus correspondente a este tempo final. Y eso será E isso será através dos ministérios Elías de Elias e Moisés. A espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Quem para terá el día postrero. para o último dia a espada de 2 fios, a espada do rei? Hemos visto que son Já dos vimos olivos, que são as 2 oliveiras. pero la pregunta Mas a entonces surge, pergunta então surge: ¿y quién será e quem será Elias? E quem será Moisés en el día postrero? no último dia? La pregunta, A pergunta é muito boa. descúbrelo usted Descubra você quando vir a espada de 2 fios, a palavra criadora de Deus, e então poderá dizer: está saliendo está saindo de un velo de carne. de um véu de carne. Y averigüe cuál es su E nombre. verifique qual é seu nome, e então saberá ¿Quién quem es el heredero é o herdeiro de la espada da espada del rey do rei para el día postrero, para o último dia, para el rey de reyes, para o Rei dos Reis, o Messias, o Cristo, o ungido, hablar falar através desse véu de carne essa palavra criadora. todo eso Tudo isso lo vamos a ver o veremos no cumprimento da terceira etapa, que culminará, que culminará, tendrá su parte terá sua parte culminante en una carta em uma carpa que fue vista que foi vista pelo reverendo William Branham, la espada a espada del rey do rei en la mano na mão de un profeta. de um profeta, de um homem. Eso es la tercera etapa. Isso é a terceira etapa. El séptimo sello O 7º selo y su labor e seu trabalho para el día postrero. para o último dia. Eso es la tercera etapa. Isso é a terceira etapa. El cumplimiento de la O visión de la cumprimento da visão da carpa. carta. Eso es la tercera etapa. Isso é a terceira etapa. Manifestada Manifestada no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. y eso vendrá E isso virá por medio por meio de la espada da espada Rey de Reyes, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, saliendo de la saindo da boca boca de los dos olivos. das 2 oliveiras. Sale Sai de Dios de Deus por medio del ángel por del meio pacto do anjo del do Espíritu pacto do Santo Espírito Santo, a aquel que aquele esté ungido que estiver ungido com o Espírito Santo, y el Espíritu Santo e o operando Espírito Santo operando el ministerio o de ministério Elías de y Elias el ministerio de Moisés. e o ministério de Moisés. Esos son Esses são os ministérios prometidos prometidos para ser manifestados para serem manifestados con la espada del rey. com a espada do Y rei. luego veremos E depois veremos o Messias, al Cristo. ao Cristo ungido. Primeiro, Veremos a Elías veremos Elias y veremos la espada. e saliendo de la veremos boca a de Elías. espada saindo da boca de Elias. Eso es lo que lo Isso é o identificará. que o identificará. Estaba en la boca de Elías. Estava na boca de Elias, Elias Tisbita, na boca do segundo Elias, que foi Eliseu, na boca do terceiro Elias, que foi João Batista, esteve na boca do quarto Elias, que foi o reverendo William Branham, Y estará en la boca e estará na boca do quinto Elias também, y también en la boca e também na boca de Moisés. de Moisés. Esos ministerios Esses ministérios se repetindo no último dia tendrán terão la espada del rey. a espada do rei, Pero tendrán necesidad mas terão necessidade de un velo de carne, de um véu de carne, a través del cual através do qual estarão manifestados esos ministerios esses ministérios que o Espírito Santo estará operando. y la palabra de Dios E a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, puesta en el corazón colocada no coração e na boca das 2 oliveiras, saldrá sairá siendo hablada, sendo falada e sendo escutada. tan simple Tão simples como eso. assim. La espada del rey. A espada do rei. ¿De qué rey? De que rei? Del rey de reyes Do Rei dos Reis y Señor. e Senhor dos Senhores. Vean que
Vejam que el que tiene quem la tem espada del rey, a espada do rei também tem o nome escrito que diz Rey de Reyes Rei dos Reis y Señor e de Senhor dos Senhores. y en su E manifestación em sua manifestação ha estado colocándola. esteve colocando-a na boca de um homem sempre. Así fue en el Antiguo Testamento, Assim foi no Antigo Testamento e também foi en el Nuevo no Testamento, Novo Testamento y seguirá siendo e continuará sendo assim en este tiempo. neste tempo final. Tenemos que localizar Temos que localizar o véu de carne obrigatoriamente para localizar los ministerios os ministérios de los dos olivos das duas oliveiras y também localizar localizar la espada del rey, a espada do rei, a palavra de Deus correspondiente a este correspondente a este tempo final, tiempo final, siendo hablada. sendo falada. Eso está esperando Israel. Isso Israel está esperando Los elegidos e também os eleitos do cristianismo del día postrero do último dia están esperando lo mismo. e estão esperando o mesmo. Que Dios nos ayude a Que todos Deus nos ajude a todos a ver a ver la espada del rey, a espada do rei, del rey de reyes, do Rei Señor dos Reis e Senhor dos Senhores, en los ministerios nos ministérios de los dos olivos das duas oliveiras prometidos para o último dia. nos permita ver el Permita-nos ver o véu de carne y ver esos e ministerios ver esses ministérios operando ver esa palabra e ver essa palavra saindo da sua boca, ver essa espada de 2 fios saindo de su boca. da sua boca. Eso nos dará Isso nos dará fe fé para ser transformados para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, también fe e também fé para sanidad, para a cura divina, porque en la visión porque de la na visão da carpa hubo sanidad divina houve cura divina por la palabra pela palavra de Dios, criadora de Deus sendo falada, por la espada pela espada de dos filos. de 2 fios. Que Dios nos bendiga Que Deus nos abençoe e nos guarde y nos permita e nos permita la bendición a bênção de ver en de ver no último dia la espada del rey a espada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, y que entre, e que entre até o profundo do nosso coração, com bênção em abundância. en el nombre No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.